Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Para já começo por agradecer a iniciativa dos Verdes, que obviamente o PSD acompanha. Esta desgraça que caiu sobre nós já nos levou tudo, já nos levou tanto e arrisca-se a levar-nos o nosso património e todos os nossos tesouros. E eu quero sublinhar aqui uma coisa, o PSD tem alertado a Ministra da Cultura para o que está a passar e isto é muito, muito grave. Isto é muito, muito grave e a Ministra da Cultura e o Ministro da Economia também têm que ter a noção que os apoios que se dão às empresas têm que ter equidade. Tratar diferente aquilo que é diferente, igual aquilo que é igual. E a cultura, o património cultural, tem que ter critérios de majoração, tem que ter uma bonificação. Este exemplo é ótimo para nós explicarmos exatamente aquilo que nós queremos dizer, para ver se realmente a Ministra da Cultura nos ouve. É o seguinte, a Casa do Alentejo reúne em si dois tipos de património, o património arquitetónico material e o património imaterial. Só isto é um valor em si. O facto de fundir em si dois tipos de património num edifício é um valor em si. E se as pessoas têm dificuldade em perceber o que é património cultural, deviam ter um sininho quando a associação tem mais de 50 anos e um carrilhão inteiro quando se aproxima dos 100. E o Ministro da Economia e a Ministra da Cultura têm que perceber isto. Não podem estar a correr a par e passo com todas as outras entidades e com todas as outras empresas. Portanto, indo ao edifício e viajando um pouco por aquilo que as pessoas que podem e que entram e que visitam a Casa do Alentejo descobrem. Portanto, é um edifício, como já aqui foi dito, do século XVI, o Palácio Alverca, com uma fachada austera que revela uma surpresa incrível para quem entra lá para dentro. Todos a Boémia, a Lisboa Boémia dos anos 20, de Charleston, da introdução da cocaína, de coisas muito mais sinistras, de um mundo completamente bizarro que se passa dentro daquele palácio do século XVII. Mas isto também é Lisboa e é esta surpresa do século XVII para o início dos loucos anos 20 e da boemia de Lisboa que nós descobrimos quando visitamos aquele objeto. E depois, quando estamos lá dentro, o que é o património imaterial que nós falamos é a gastronomia do Alentejo, que é, objetivamente e sem margem para discussão, uma das melhores do mundo. Portanto, como é que nós temos este palácio incrível, com dois tipos de estilos, com uma contradição que os nossos turistas descobrem, com esta gastronomia lá dentro, e temos que trazer ao Parlamento este problema? Isto aqui já devia ter sido salvaguardado, já devia ter sido assegurado, já devia ter sido uma atenção da nossa Ministra da Cultura e nós vamos voltar a chamar a atenção. Já aconteceu com Maria Vitória, já aconteceu com a Politeama, está a acontecer com todos os nossos tesouros, os tesouros da nossa capital. No dia em que nós voltarmos a abrir as portas ao turismo, estas instituições têm que existir. Portanto, resumindo e concluindo, eu gostaria de vos apelar, a Ministra da Cultura, que não está aqui, mas que nos ouça, poderia apelar aos 10% do PIB da União que nós temos por causa do turismo. E destes 10%, 40% são por causa de instituições como a Casa do Alentejo. As pessoas visitam e há turismo na Europa por causa de instituições como a Casa do Alentejo, que combinam património material e património imaterial. Combinam, conseguem fazer a fusão há quase 100 anos no mesmo espaço destas duas realidades. Portanto, primeiro ponto, 10% do PIB. Também podia falar de George Steiner, que estávamos a falar outro dia dele, da ideia da cultura europeia, da ideia dos cafés, da ideia de que a Europa não é outra parte do mundo e são estas instituições que a reforçam. A Casa do Alentejo, mais uma vez, um exemplo incrível por fazer a fusão dos anos 20, daquilo que foi a loucura dos anos 20 em toda a Europa, com aquilo que foi a Lisboa pré-pombalina e com o que é a gastronomia do interior do país. Mas, na verdade, se vocês não forem sensíveis a estes números, se não forem sensíveis ao PIB e se não forem sensíveis à cultura europeia e este conceito cultural, eu quero apelar a toda a gente que nos está aqui a ouvir que vá à Casa do Alentejo se nunca foi. Isso, na verdade, é o mais importante. Qualquer pessoa que ouça desta minha intervenção nesta sala, fora desta sala, em que sítio for, urgentemente, se não conhece este espaço, ainda não conhece Lisboa, ainda não conhece a nossa cultura. E se depois de ir a este espaço não percebe que é urgente termos critérios de bonificação de património cultural nos apoios às empresas, como nós temos estado a dizer à Ministra da Cultura e ao Ministro da Economia, se mesmo assim não perceber isto, eu muito honestamente, caros amigos e caras amigas, caros deputados, Sr. Presidente,
Se ainda não perceberam isto, ainda não perceberam nada.